Que a glória do Senhor te alcance. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Semana passada nós falamos sobre protegendo a minha família e nós mencionamos sobre o valor do princípio. E o princípio da obediência. Quando nós obedecemos, nós somos o quê? Prósperos. Hoje nós vamos trazer a ministração falando sobre leis espirituais que protegem a nossa família. Já estivemos em jejum, em oração, pedindo ao Senhor para que Ele mantenha a sua mente aberta e que toda a incredulidade vai cair por terra, ok? Em nome do Senhor Jesus, você vai dizer: Satanás, você não vai tirar minha atenção. Pode dizer porque Ele está ouvindo. Pode dizer, Ele está ouvindo. Aqui você não entra. Na minha mente você não entra. Eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. Você vai ouvir essa mensagem até o final. E eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Estou muito feliz com meu irmão Marcos. Estou muito feliz aqui com a minha cunhada também aqui conosco. Louva ao Senhor, porque nós sabemos que Deus está aqui nos abençoando em tudo. E louvamos porque sabemos que o Senhor também me trouxe aqui para falar conosco. E o que a Bíblia diz? Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mais uma vez, disse Jesus, ou Jesus disse, por favor, aqui está na tela. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Começamos a dizer que pelas leis espirituais, Deus tem vida e também tem o quê? A abundância. Dentro dessa verdade, que coisa boa você saber que tem 3 níveis de vida com Deus. Saiba de uma coisa, há 3 níveis de vida com Deus. A primeira é a vida abundante. A vida abundante, ela traz paz. Como é gostoso você saber que o Espírito Santo de Deus quer nos trazer o quê? Paz. Quando a gente vai entender o que é a vida de abundância, olha que lindo, o dicionário me passou a informação. E é o que Deus tem para você, ó. Eu tenho vida, ok? E também eu tenho o quê, gente? Ó, gente, me ajuda aí, pregar comigo? Vida e também abundância. Sabe que o dicionário diz o que é abundância? Quantidade excessiva de algo. Dá glória. Ó, o dicionário vai falar e você dá glória. Olha só, quantidade excessiva de algo. Uma grande porção. Fartura. Abundância de alimentos. E abundância de indivíduos. Não é? Somos indivíduos, não somos? Qual que é a nossa palavra profética na ADVEM, nesse novo momento que nós estamos vivendo de recomeço? Que o Senhor venha enviar indivíduos, pessoas. E o que o Senhor diz? Vida em o que, gente? Qual é o nome da ADVEM mesmo, gente? Assembleia de Deus, vida em movimento. Dentro desse movimento, nós temos a nossa missão e visão. Qual é mesmo, gente? Eu tenho que fazer você repetir para você entender qual que é a primeira visão e missão. Amar, cuidar, servir, amar a quem? Servir a quem? Amar, cuidar de quem? Cuidar de quem? Das pessoas. Servir a quem? Sem ré? E também inspirar o quê? Gerações. Nós amamos. Nós estamos cuidando, nós estamos aqui servindo de todas as formas possíveis e também inspirando. Estou feliz aqui pela vida do nosso querido Patrick, menino querido que Deus tem levantado nesse tempo, nessa geração. E ele esteve pregando hoje, foi hoje ou ontem? Hoje já? Hoje de manhã. E ele me ligou essa semana, disse: pastor Renato, eu vim aqui ligar para a senhora, porque eu estarei ministrando a palavra do Senhor, peço a bênção da senhora aqui. A gente orou por ele, derramou sobre ele uma bênção. Patrick, ele teve uma experiência linda com o Senhor, trouxe uma palavra poderosa em Deus, e aquele pastor da qual onde ele estava ministrando, estava desistindo do ministério naquele dia.
É só comigo que acontece isso, gente? Estou dizendo para você que ele chega lá, nem sabe do que está acontecendo. Deus usa o Patrick de forma tão poderosa. O pastor estava muito angustiado. E um dos problemas de pastor, muita gente saiu da igreja. Que difícil, não? Que luta. Mas a gente já passou muitas vezes isso, né, meu pastor? Entra e sai, mas está tudo certo. Depois de maduros, queridos, depois de crescidos, a gente sabe que o Senhor planta as pessoas onde Ele quer. Porque a ovelha não é nossa. Mas vou dizer para você, perder pessoas é tristeza na alma. Porém, uma das coisas que eu digo, quando Ele pregou, o Senhor trouxe, através dele, palavra de encorajamento de vida com abundância. Porque nós estamos aqui para inspirar o quê? Gerações. Aqui uma sucessão futura. E ele foi, e o pastor chegou no final dizendo, não paro mais. Dá para você glorificar ao Senhor? Aí você diz, quem pregou foi um menino de 22. É solteiro, não sabe de nada. Eu digo para você, o Senhor, quando Ele enche e inspira, e quando você é usado pelo poder do Espírito Santo, a glória de Deus desce. E isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com você, tem a abundância de Deus. Então eu profetizo que neste nível de leis espirituais hoje, o Senhor tem abundância e fartura e bênção sobre a tua vida. Amém? O mais bacana também disso, que ele diz que ele é vida plena. E dentro dessa plenitude, olha só, totalidade. Dentro da plenitude, nós estamos também aprendendo que na completude, o Senhor te completa. É tão poderoso você entender que dentro dessa vida abundante, em Mateus 6:33, ele vai falando, eu não sei se dá para colocar o versículo, faz o seguinte para mim, eu quero participação do público agora, não precisa se preocupar, ok? Vamos lá, alguém abra rápido, por favor, abra Mateus capítulo 6:33. Pastora Sônia, Mateus 6:36. Cristina, eu vou dar aí, ó, Salmo 37, aí, versículo 4 e 5. Com voz retumbante, alguém quer mais participar? Eu. Um de cada vez, sem medo. Ninguém se oferece para ler a Bíblia. Vitor, vai lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Certo? Agora com voz retumbante, porque o microfone, eu não liberei esse microfone, nem é que, meu amor, você é uma bênção, vou dizer para você. Olha, é uma coisa, né? A gente está aqui pensando, cadê o microfone? Ele já chegou ali. Primeiro, pastora Sônia. Então, olha só, se o Senhor está dizendo que nós teremos paz e vida abundante, o que diz Mateus 6:33, minha pastora? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Bora aqui. Preste bem atenção nesta lei espiritual da qual você vai entender deste nível de vida em abundância e plenitude. Busquem primeiro o quê? O reino de Deus. E ao quê, gente? E a sua justiça. E as demais coisas, vos serão o quê? Acrescentadas. O que são coisas? Básico do básico. O que são coisas? Se você for ler depois, lá na frente, um pouquinho acima, está falando aqui, por que você se preocupa com o que comer, com o que vestir, com o que nanará, e tatatá, e tatatatá, e larará? Por que vocês estão se preocupando com isso? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? E essas coisas é o básico do básico. O que é o básico do básico, gente, na sua casa? Arroz e feijão. Básico do básico, um ovinho. Básico do básico, um tomate com cebola. Pastora, dá uma melhorada aí. O básico, o que você tem? Frango, que é o mais barato. Não é o mais barato? O pernil, né? Que o Divaldo gosta muito de pernil. Compra lá em casa aqueles pedação, né? É barato. Básico do básico. Então, o nosso Deus está se comprometendo comigo e com você de te levar a uma vida de abundância, de básico do básico. Aceite e pronto. Esse é o primeiro plano, dentro daquilo que a palavra do Senhor diz. Olha só, o que é isso? É nada faltando.
básico do básico é você entender que nada será nada quebrado, nada aqui desajustado. Porque o desejo de Deus é de nos dar uma plenitude, completude. Você precisa estar completo aqui. Você está completo aqui ou metade aqui e metade lá na fora, lá pensando lá na conta que vai acontecer amanhã. Ai, pastor, você trouxe a minha memória. O sangue de Jesus tem poder. Volta aqui. O que eu quero declarar para você nesta noite? Que o Senhor tem bênçãos para você. O que é importante aqui você compreender que Deus se compromete a abençoar aquele que obedecer os seus mandamentos. E dentro dessa verdade, todas as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Por quê? Porque o Senhor promete, se você obedecer, todas as bênçãos virão sobre você e vai te alcançar. Leis espirituais. Dentro do ponto aqui que nós temos, nós também temos o ponto B. E quem vai ler Salmo 37, 4 e 5 é a Cris. Veja bem o que a palavra do Senhor diz. Por favor, preguem comigo hoje. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Deleita-te no Senhor, ou agrada-te do Senhor. E ele, o quê? Te concederá o que deseja o coração. Agora já passou do básico, filho. Aí o negócio já começa a dar uma... Senhor, não é só básico, não. Agora o Senhor tem uma bênção dobrada, já começa a dobrar as coisas. E aí você começa a perceber que o Senhor começa a encher o seu coração. Mas existem coisas que você nem desejou ainda. Nem chegou na tua mente. Nem passou pela tua cabeça. É o que Deus tem te dado. Surpresas extraordinárias. Gente, vocês estão muito calados. Pelo amor. Deus tem surpresas extraordinárias. Sônia, por favor, é a Sônia que vai ler? Quem que vai ler? É o Vitor? Bora lá, Vitor. 1 Coríntios, na força. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eita, aquilo que você não viu, não ouviu, nem chegou à tua mente. Níveis de bênção aqui neste lugar. Quem obedece vai receber nesta noite. Leis espirituais, a palavra do Senhor é fiel. Eu vou te surpreender no meio desta jornada. Vai ter básico, vai também ter desejo do coração, mas também ter a surpresa de Deus. Você não está entendendo, não, gente? Eu estou declarando aqui como profeta de Deus, aquilo que você jamais pensou, aquilo que você jamais imaginou, é o que o Senhor está preparando. Não é palavra de autoajuda não, gente, é do alto mesmo. Pode ser também de autoajuda, porque motivação, né, é coisa boa, você receber palavras de encorajamento, mas eu digo aqui, não é ajuda da terra somente, mas é do céu, e nós cremos que o Senhor está aqui na casa. Eu posso ouvir um glória a Deus de crente, cheio do Espírito Santo? Estamos falando de princípios, né? Começamos semana passada. Qual foi o princípio que nós batemos muito fortemente na semana passada? Obediência. Se você não lembra da mensagem, você tem a alegria de ter gravação deste culto. Então pegue a mensagem sempre de uma semana passada, porque se é uma série, tem continuidade. Então nós sabemos que Deus tem algo para você. Agora nós queremos tratar de um fundamento. O primeiro ponto que nós estamos aqui também seguindo com você é o fundamento que o mundo espiritual é legal e funciona dentro das leis. E não é místico, como as pessoas pensam. Deixa eu declarar aqui para você, não há campo neutro no mundo espiritual. Há uma realidade aqui. Talvez você nem acredite, nem precise. Eu creio e vivo guerras espirituais. Tanto é verdade que quando eu estava, antes de ficar doente,
Deus me avisa. Não foi assim? Deus usa um homem de Deus 15 dias atrás numa igreja. Diz para mim, eu sou a tua saúde. Eu não estava enferma. Mas o Senhor, como é onisciente, onipresente, e eu estava vivendo naquela semana, naqueles dias, uma grande batalha, uma batalha que é minha pessoal, não minha pessoal com relação à igreja, que tem coisas que o pastor pode compartilhar, tem outras que não. Guerra, uma guerra travada. Que eu disse, capiroto, você vai sair. Eu te conheço, reconheço você, sei como você age, mas aqui você não entra mais. Lembra daquela pomba que entrou aqui na visão? Eu falei, eu respeito aquilo que Deus nos dá. Está liberto, restaurado, curado pelo poder do nome de Jesus. Então, o que eu declaro para você é que quando vai lá o pastor, esqueci o nome do pastor, mamãe lá no hospital, pastor Rogério, e chega em mim, mamãe estava lá, pastor Edivaldo estava lá, ele disse assim, 5 anos sem vê-lo, e me preparando uma agenda sempre com ele, ele quase não tem nas agendas que eu posso. E aí, ele disse para mim, eu vim aqui para ungir você e orar por você, porque o teu vingador te colocou aqui, para te destruir. Porém, existe um nível, está aí, mamãe de prova, há um nível de que algo você vai receber nesse novo ciclo. Haverá um novo momento. E ele que nem sabia das histórias da mudança da igreja, de toda dessa transição que nós estamos vivendo, ele começou a declarar ali. O que nós queremos dizer para você é que o Espírito Santo, ele está ligado em tudo. Então, Deus usa o pastor Leonardo, que eu nunca vi na vida, 15 dias, pastor vai lá e diz assim, você vai sair daqui restaurada e curada. Sabe por quê? Porque tem um diabo que sabota a gente. E esses dias, estudando sobre palavra de sabotagem, preguei ontem sobre isso. O significado de palavra sobre sabotagem vem da uma palavra francesa, chamada sabote. Tem um significado nessa palavra, que na verdade sabote significa tamanco. Tamanco, os funcionários usavam numa fábrica, todos eles. Quando eles estavam irados com o patrão, e infeliz com a empresa, e infeliz com a situação, porque eles não podiam gritar e bater no patrão, eles pegavam o tamanco do pé deles e jogavam na máquina, ou para quebrar, ou para paralisar. Sabotagem. E tem diabo, sim, que luta contra mim, contra você, todos os dias para atacar tamanco na sua máquina espiritual, para que ou você pare de vez, ou você paralise-se por algum tempo. Então, o que nós estamos aqui para dizer para você, que hoje nós vamos falar sobre essas leis, esses princípios importantes. Olha só, abra sua Bíblia ou a tela, em Romanos capítulo 7, 22, 25, nós temos aí, se estiver pequenininho, você tem a Bíblia na sua mão. Porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus. Vamos de novo? Porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de quem? De Deus. Então, se fundamento é base, se fundamento é princípio de algo, se fundamento é regra, se fundamento é lei primordial, nós estamos falando aqui que Deus determina a nós uma lei. Existe lei da terra e lei do céu. Então, o que a Bíblia diz? Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de quem, gente? De Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Escute bem, quem está falando aqui é Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Paulo tinha uma fraqueza, que nós não sabemos qual é. Ele não menciona, mas é uma luta. E ele luta na carne e também ele luta no espírito. Há uma guerra espiritual.
Ele querendo se manter espiritual, lutando contra o pecado, mas a carne dele desejando o quê? O pecado. Então você percebe que é uma guerra travada no mundo espiritual. Por isso eu digo para você, não ache que é só, depois que aceitou Jesus, viu? É batalha o tempo todo. Aliás, também no inferno também tem as suas batalhas, eles têm as suas guerras. Qual a guerra dele? Para que você não receba Jesus. Eu vou lutar até o fim para que você não receba Jesus. E vai lutando, e vai lutando. E tira você. Aí um convida você para o culto. Não estou afim de vir para o culto. Porque você tem que vir para a presença do Senhor. Eu não quero oração, não quero aquilo. Porque o diabo luta. Você não está vendo. Mas há uma ação espiritual aqui. Enquanto eu estou pregando, eu sei da forma que eles agem. Ele começa a dar sono, ele começa a dar cansaço, ele começa a dar comichão, ele começa a falar assim, sai fora, vai para fora, né? Essa mensagem para você. É assim. E é por isso que começa a dar dor de cabeça, começa a dar dor no estômago. Sabe por quê? Porque toda esta ação emocional, espiritual e física tem uma guerra. E qual que é a minha posição como pastor que disse para você na semana passada? Muitos entram na igreja para resolver problemas, ok, tudo certo. A igreja está aqui para ajudar você nas suas guerras. Mas pastor não está aqui para resolver problemas. Pastor está aqui para te dar um destino eterno. O que você vai fazer com aquilo que você recebe aqui já é uma questão sua. Então, uma das coisas importantes que você entenda o que é carne. 1 Coríntios, capítulo 10. Mantenha a Bíblia aberta, porque eu gosto de Bíblia. Dá um glória. Porque não é a Renata que está falando, é o Senhor. Porque, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Porque andando na carne, olha aí, não militamos segundo o quê? A carne. Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o que, gente? Todo entendimento, aí, por favor, diga comigo, a obediência de Cristo, e estando prontos para, com força total, vingar todo o que, gente? A desobediência, quando for cumprida a vossa... Gente, o que tem de gente com mente cativa? E vou dizer para você, o que é mente cativa? O que são fortalezas da mente? É uma guerra espiritual aqui, ó. Deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Só para você tentar entender o que eu quero dizer sobre fortalezas. Quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para o deserto, foram ali preparados para eles chegarem à terra de onde? Hoje a gente aprendeu sobre isso na escola bíblica. Se você não conhece nada de Bíblia, vem aprender com o pastor Ailton, porque tem sido uma grande bênção. Tem palavra nessa igreja. Na hora que você chegar lá na eternidade e falar, eu não sabia, pastor Ailton, tal dia vai estar registrado. Pastor Ailton pregou lá, você não estava por quê? Então, uma das coisas que eu quero declarar aqui para você, neste lugar, que existem fortalezas espirituais, ok? Satanás se esconde atrás de fortalezas, e aqui é na mente, a guerra é aqui. E a ciência, dentro da psicologia, aprendi muito, gente, é aqui, o funcionamento para aqui, o sistema nervoso central que vai para o periférico. Tudo que se passa aqui na mente vai para o coração que comanda sangue e movimento e as informações. Todos os organismos têm neurônios. Coração tem 40 milhões de neurônios. O corpo inteiro tem 86 bilhões de neurônios, que tem receptores, que tem um mecanismo de receber a informação aferente e eferente. Está aí, o que aprendi nesse tempo da psicologia. Então, todo o corpo recebe a informação daqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Então, enganoso é o coração, aí a Bíblia diz, mais do que todas as coisas. Se você for para o teu coração, filho. Então, eu digo para você, que dentro dessa mente existem as fortalezas. Satanás se esconde atrás das fortalezas da mente, memórias RAM.
Registro automático da memória. Desde que você nasceu, está tudo registrado. Deus precisa do registro para o dia do juízo. Vai ter esse juízo. E dentro disso, para que ele não seja injusto, você não vai poder dizer que não lembra. Ou pode dizer que não lembra. O Senhor vai me mandar para o inferno por causa disso? Eu não me lembro disso. O Senhor está totalmente enganado. É mesmo? Vem cá, anjo. Pá, pega o HD. É bem assim, ó. Vai pegar o seu HDzinho cerebral. Aí a psicóloga sabe que tem memória. Que tem pensamentos. Não é assim? Está tudo registrado. E aí ele vai puxar. Ele é Deus justo. Davi, quando teve que se esconder de Saul, ele se escondeu nas fortalezas. E ali ele ficou protegido e ninguém achava ele. Mas Satanás, quando quer se tratar de entrar dentro de nós, é aqui na mente. Entrou na mente de Judas e entrou na mente de Pedro. Crentes, discípulos que estavam ali. E perceba que você não viu alguma cena, pastor, de Judas endemoniado? Tem alguma passagem que você viu que ele botou a mão para trás e Jesus expulsou o demônio de Judas? Hein, gente? Eu quero declarar para você que ele entra na mente agora. Se tem uma coisa que o diabo não vai fazer mais, a não ser aquelas igrejas que fazem culto de libertação e que chama, e quando ele chama, ele vem mesmo, de verdade. Se chamou, ele vem, porque ele vem pela autoridade. Agora, aqueles que usam desse tipo para fazer cena, esse é o terrível. Porque você não tem que chamar diabo para fazer cena, para mostrar o que você tem de poder. O máximo que você tem que dizer, como eu digo sempre aqui neste lugar, aqui você não entra. E se entrar, você vai ficar quieto e vai ter que sair. Porque você não vai fazer arruaça dentro da casa do Senhor. Porque Deus não está aqui para constranger ninguém, gente. O que eu quero declarar aqui neste lugar. O Espírito Santo de Deus está trabalhando muito no meu coração para focar nisso aqui. Não brinque com a tua mente. Não brinque com essa caixinha aqui, ó, cerebral. Porque aqui ele se esconde. Como nós temos aqui esse HD, se você abrir seu celular agora, você tem aí vários ícones. E aí se você puxar, eu quero falar com a Sônia no WhatsApp. Eu aperto ali e ali vem a informação da Sônia. Se eu quiser ver foto da minha família, eu aperto no aplicativo, sei lá, eu não lembro, não sei muito mexer com esse negócio. Vou lá e aperto, vem a foto. Isso são informações. Dentro do nosso cérebro também é da mesma forma. É como você está aqui na igreja. Estamos no salão cultuando, mas tem cozinha, tem sala, tem aqui, tem a sala. Tudo está acontecendo e se movimentando. Em cada lugar tem uma informação. Isso é fortaleza. Entenda. Cada lugar aqui tem algo escondido que você nem sabe. E Satanás, ele entra pela legalidade. E uma das coisas que você precisa cumprir, é só para você entender. O povo de Israel sai do Egito, vai para o deserto, é preparado, chega em Canaã. Canaã era a terra deles, Deus deu a Abraão. Mas chegou lá, tinha quem, gente? Lá, lembra da escolinha bíblica hoje? Amorreus. Alguém lembra de algum nome que o pastor Ailton passou para nós hoje? Agora eu quero ver, pastor Ailton, agora vamos para a prova. Quem estava na IBD lembra? Jebuseus, Amorreus, o que mais? Eteu, olha que nome bonito. Mais Amonitas, Moabitas, Midianitas. Olha aí, pastor. O povo entendeu, pastor. Esse povo invadiu terra de Canaã no período que eles ficaram 450 anos no Egito. Então, o que eu quero declarar aqui para você que está aqui neste lugar. Eles tiveram a revelação do projeto. Mas Deus ocultou o processo. Eu vou repetir. Receberam a revelação do quê? Do projeto. Qual era o projeto? Canaã. Agora, eu vou ocultar o processo. Tem fortaleza para ser derrubada. Então, na mente cristã, você pensa assim, eu aceitei a Jesus e acabou. O que Jesus fez foi morrer na cruz por nós, nos ressuscitar espiritualmente, para que nós pudéssemos hoje enfrentar as guerras aqui neste mundo da qual nós estamos. Nós não somos pessoas alienadas. Existe uma guerra totalmente aqui. Entende agora?
O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar porque eu vejo pessoas guerreando. As leis que nos regem, assim como as leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. Primeira lei, Deus ama você. E tem um plano maravilhoso para a sua vida. O que está escrito assim na sua mente? Que você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tá. Você também sabe, e a Bíblia diz que a segunda lei é que o homem é pecador e está separado de Deus. Todos pecaram e destituídos estão, vou falar de novo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu e você somos aqui o quê, gente? Santos? Fala para mim, gente, com boca cheia. Pecadores. E mais ainda, na terceira lei, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Então é por meio dele que você vai experimentar este amor de Deus. Aprenda esse princípio. Porque você não vai conseguir sozinho. Ai, pastor, eu sei. Nós não vamos tomar uma ceia? Jesus está aqui para dizer, eu sou a única solução. E dentro disso, a quarta lei, precisamos receber Cristo em nossas vidas. E aí é salvação. Então, se não tem salvação, se não tem arrependimento de pecado, se você não entende esse amor gracioso de Deus, que está aqui e deu o seu Filho para nós, você não entendeu nada sobre as leis espirituais. Jesus está aqui neste lugar e é a ceia do Senhor, e eu quero que você entenda que há acessos espirituais. E dependendo dos lugares que frequentamos, olha só, gente, tais ambientes, eu estou falando de princípio, lembra disso? E princípios de obediência. Nós estamos falando sobre fundamento, e fundamento bíblico, não é o fundamento da terra. Nós não somos mais aqui, aqueles que aceitaram Jesus, estão aqui sendo levados pela terra. Se é levado pela terra, pelas leis da terra, você obedece. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ok? Mas nós estamos falando de leis da terra, de pagar imposto, de você respeitar a autoridade, que é o que a palavra do Senhor diz. Mas existem leis aqui da terra que não faz parte mais da nossa vida. E dentro dessa verdade, uma das coisas que é interessante é que, dependendo dos lugares que frequentamos, tais ambientes podem interferir na nossa vida espiritual, porque são lugares que o inimigo atua, gente, com muita facilidade, mas muita facilidade. Então eu quero declarar aqui, tem uma pergunta que eu fiz ao Espírito Santo, eu até anotei aqui para fazer para você também, porque eu também fiz. Espírito Santo, me conta uma coisa, olha só. Porque quando cristãos que não comungam deste ambiente e não praticam os pecados, e aí são eles pecados que você possa imaginar, tá? Tem algum pecado que você, não é seu pecado, tá, gente? Porque daí começa, é porque é o meu pecado, não é seu pecado. Qual o pecado aí que você acha que está na Bíblia que você não deveria fazer? Chuta. Vai, gente, sem medo. O que é? Olha que medo. Tem medo, né? Pecado. Eu tenho medo, porque se eu abrir a minha boca, vão achar que eu faço. Pode ser, não tem problema. Então eu chuto, beleza? Tá? Não embriagueis com vinho. Pecado da bebida alcoólica, porque isso pode te envergonhar, te destruir famílias e tal. Vamos lá, você tem o seu corpo, meu corpo, minhas regras, ok, tudo bem, é você que responde. Mas o cigarro destrói o corpo? Não acaba com você? Não traz um dano para o teu pulmão? Não sabeis que vós sois? O quê? O templo do Espírito Santo. E aquele que destruir este templo, eu o destruirei, diz o Senhor. Gente, pecado da glutonaria, quem gosta de comer muito, mas muito, é pecado. Avareza, pecado. Mentir. Mentir é o quê, gente? Ué? Então, o que eu quero declarar é que a lista é gigante. E aí, e se aqueles que não praticam nada disso, vivem na santidade? E aí, está lutando para viver uma vida de santidade. Porque nós somos o quê, gente?
Ninguém aqui escapa. Nem a pastora Renata. Tá? Então, se você acha que todo pastor que sobe no altar é o santarrão e se coloca nessa posição de santarrão, cai fora, meu filho, porque tem alguma coisa escondida nesse negócio. O que nós estamos aqui é fazendo o seguinte, Renato, se você subir no pecado, você vai se ver comigo, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz, ai daqueles pastores que não estão vivendo na santidade. O povo erra por falta de quê, gente? De conhecimento. E quando você vai ler esta passagem, está pensando assim, conhecimentos gerais. Não, é você, pastor, que deixou de pregar a verdade para a ovelha. E você, pastor, vai ter comigo. Então, não pense você que é para mim pregar aqui, é facinho, facinho, não. Porque se começou comigo em casa, termina aqui no altar. Deus está aqui neste lugar, é a ceia do Senhor. Não é não, gente? Nós estamos falando sobre princípios. Você vai cear com alegria. Vai cear com alegria? Vai? Em nome de Jesus? Então tá, se eu não participo desse ambiente, não pratico, eu sou pecador, mas luto para não praticar o pecado, eu luto, mas de todas as formas possíveis. Estou lutando, tentação vem todo dia. Então por que eu sou atingido pelo inimigo? Por que o vingador foi lá? Por que eu tive câncer? Por que eu tive grandes batalhas físicas? Estou falando de mim. E você? Por que eu sou atingido com a angústia? Por que eu sou atingido com a depressão? Por que eu sou atingido pelo problema? Porque o mundo, querido, eu já disse para você que o campo espiritual é mais sério do que você imagina. É luta constante. E dentro disso, uma das coisas que eu quero passar para você aqui, há duas leis. Tem resposta para você agora sobre isso. Há duas leis que regem aberturas de portas para ataques espirituais. Se você um dia quiser sentar comigo, particular, eu posso contar as nossas experiências pessoais. Aquilo que você aguenta e aquilo que você não aguenta, eu deixo comigo. Mas nós, minha mãe, meu pai, nossa família, Leonel, já passamos por N experiências de ataques espirituais. Né, mamãe? Mas pensa. Agora, a lei da responsabilidade. Olha que a Bíblia fala em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa o quê? Está lendo comigo aqui, gente? Está dando comichãozinho? Porque começa, tá, gente? A gente começa a ouvir, aquilo começa a nos incomodar. Faz parte. Sabe o que é? E conhecereis o quê? Ei, gente, e conhecereis o quê? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. E essa verdade vai o quê? O quê? Libertar. E hoje é culto de libertação. E libertação não é para não crente. Você acha mesmo, Sônia, que o diabo está animado para libertar o pessoal lá fora? Ele quer te aprisionar. O que a Bíblia fala? Que o diabo vem para o quê, gente? Vamos lá, agora você tem na boca isso. Ele vem para quê? Matar, roubar. Esse é o papel dele. Aprisionar. E Jesus disse assim, ó, o Espírito do Senhor me ungiu para quê, gente? Para quê mesmo? O que ele coloca lá? Libertar os cativos. O que mais? Tem mais coisa que ele veio fazer. Os oprimidos. Abrir visão de cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar cativos. Primeiro Jesus veio para quem? Para os gentios ou para os judeus? Quem foi? Foi para os judeus. E quem são os judeus? Os filhos de quem? De Abraão. E que conhece bem a Torá. Que conhece bem a palavra, que conhece bem as profecias. Então Jesus veio salvar os filhos de Deus, que estavam todos o quê? Distantes. Depois não creram, aí os gentios foram muito abençoados. Ei, você também é gentil, você pode dar glória a Deus, porque foi estendido para nós. Aquele que eles não quiseram, a gente recebeu. Agora, dentro disso, a lei da responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado da responsabilidade, gente, é pessoal.
Então, dentro disso, veja o que a palavra do Senhor diz. Ó, só para você entender que agora tem Bíblia, tá? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, está aí na tela. Veja aí, ó. Temos a lei da responsabilidade, que é a alma que pecar morrerá, é uma lei. E aí tem a lei da herança. Isso está grafado nos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? O que é um mandamento? O que é um mandamento, gente? Uma ordem. Se é uma ordem, é o quê? É uma lei. Lei de quem? De Moisés? Onde foi que Deus colocou essa lei, gente? Onde Moisés estava? Hein, gente? Não foi lá no Monte Horebe, Monte Sinai? E Deus foi lá e ele escreveu. Desce lá e diga para o meu povo que tem que ser feito. E colocou quantos? 10 mandamentos. E dentro disso, olha o que a palavra do Senhor diz. Veja bem aqui, ó. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade. Olha que coisa boa. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, gente, muitos ataques espirituais são oriundos de legados geracionais e de heranças espirituais. Ah, pastor, eu não creio nisso. Então, eu vou te passar algumas coisas. Biblicamente, para você entender. Você está dentro de casa, você é crente, você jejua, você ora, você está lendo a palavra, você busca o Senhor e está na casa do Senhor, é fiel, é dizimista, é ofertante, está aqui. E quando você olha a sua guerra lá na sua casa, como é que está? Se você ora, se você jejua, se você busca, se você está na presença do Senhor, por que está acontecendo tanto dentro da minha casa quanto na sua? Aí nós precisamos compreender que de Gênesis ao Apocalipse, nós temos muitas informações sobre isso, mas não vou de Gênesis ao Apocalipse, eu só vou deixar uma aqui que o pastor Ailton até nos ensinou, que ficou muito focado dentro do meu coração, a história de Noé. Noé foi separado pelo Senhor para a libertação do povo, não foi? Era um libertador também, mas eles acreditaram? Não. Quanto tempo passou construindo uma arca? 120 anos construindo, e avisando, vai ter dilúvio, vai ter dilúvio, vai ter dilúvio, meu filho, nem chuva tem na terra, não tem nem orvalho. Vai ter. E aí a palavra do Senhor diz que aconteceu, não aconteceu? Quem entrou na arca, por favor? Bíblia. Noé e quanto mais? A família e que mais? Os animais. Tudo foi destruído, não foi? Aí Noé, tudo certo, passa todo o seu processo, vai para a terra e começa tudo de novo. Noé planta o quê, gente? Planta uma vinha. Aí, ó, goró, gostou do negócio. Tomou mé daqueles bem. Mas tomou mesmo, gente. Ó, ponto de... E quem era Noé, gente? Fala para mim, gente. Quem era Noé, gente? Aquele que ouviu a voz de Deus, quanto tempo, pastor? Mas ele está muito feliz, gente, e cansado, né? Porque quando ele está cansado, 130 anos, 120 anos, falando com o povo, e o povo. Aí você pega, passa por um dilúvio, passa pela treva, é bicho cheirando mal dentro daquela arca, é um fedor lá dentro, é um lugar terrível. Aí você me pergunta assim, meu Deus do céu, né? Porém, pode ser fedido, pode dar trabalho, pode ser o mais complicado lugar do mundo, porém era o lugar mais seguro da terra. E igreja é assim, ó. Às vezes gera um fedorzinho. Às vezes dá um problemão. Às vezes dá um cansaço. Que dá um cansaço daquele a ponto do pastor de ontem querer desistir. Mas eu quero declarar para você, ainda é o melhor lugar para se estar, que é a casa do Senhor. Tem defeito aqui? Você tem defeito? Tem, Márcia? Tem? O Nauto fez assim, tem. Tem defeito aqui, Sônia? Tem defeito aí, gente? Tem defeito? Tem problema aí? Tem. Claro que tem. Aqui só falta uma auréola de anjinho, minha filhazinha de anjo. Porém, eu quero declarar aqui para você. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e eu vou ficar só nesse ponto. Porque eu vou encerrar na próxima ministração. O que eu quero passar para você é que é importante você entender. Aqui, Noé ficou o quê? Depois de um mesão, pastor? O que aconteceu com Noé?
peladaço, nu. Gente, eu vou falar, quem bebe demais... Hein, gente? Vou falar. Subiu para a cabeça, você sobe em cima da mesa. E é por isso que dentro da minha casa tem um problema sério na minha família de alcoolismo. Então, eu sei que na minha genética, pode ser que não dá. Mas um dia eu fui fazer um sagu, gente. Coloquei vinho. Porque lá no sul é com vinho. E eu, pastor, ó, enquanto o sagu estava fervendo, eu estava experimentando para ficar bom. Gente, eu sou crente. Mas e o negócio fervendo? Fervendo. Pastor, cada dia um... Fio. Eu estava sorrindo pelas tampas. Edivaldo falou, o que está acontecendo com essa alegria toda? É o sagu, amor. E eu vou dizer, não posso com isso. Porque se eu tomar isso, eu subo na mesa e começo a dançar. Eu estou falando. Então, por que eu vou provocar a minha carne, sabendo da minha fraqueza e fragilidade? Então, dentro dessa verdade, ele toma, fica nu. O que acontece na história, para você entender? O filho dele mais novo vê o pai nu. Ao invés de proteger o pai, o que ele faz? Hein, gente? Conta quem conhece a história. Tira uma onda do pai. Desrespeita o pai. Chama os irmãos. Olha o papai lá, vai lá, cara, ver o que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá, Cã? Está pelado, está nu, perdeu o sentido. E começa a rir. Os seus irmãos, por respeitarem a autoridade e saber que isso jamais poderia um filho fazer. Os dois, Cã, Sem e Jafé. Sem e Jafé. Pegaram um cobertor, colocaram, olha, eles eram de costa. Cada um pega uma ponta aí, e o pai nu ali, ó, na vergonha. Eu não vou desonrar meu pai. Cara, você está doido? Mas tudo bem, nós dois, vem para trás, traz o tecido, tá, cobre a vergonha do pai e deixa ele ali dormindo. E quando Noé acorda, ouve dos irmãos, dos filhos, o que Cã fez. Veja o que a palavra do Senhor diz aí, por favor. Quando Noé, lá em Gênesis capítulo 9, 24, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse, maldito seja Canaã. Da boca do pai, escravo de escravo será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo, amplie Deus o território de Jafé, habite ele mais tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. O pai declara maldição sobre Cã. Veja bem aqui, e por que está Canaã? Se foi Cã, filho, que zombou do pai, e por que Deus amaldiçoa Canaã? Dentro dessa verdade, quem é Canaã? Descendentes de Cã. E dentro disso, a lei da responsabilidade é de Cã, o pai. Porém, gente, a lei da herança é de Canaã, os seus filhos. O que eu declaro aqui, que a herança foi tão forte que amaldiçoou a terra de Canaã, não se tornou maldita, pastor? Se você for estudar a terra de Canaã, eles faziam coisas terríveis. E dentro disso, olha só, existe uma ação no mundo espiritual liberada por lei. E o mundo espiritual é legal. Deus é juiz, ele é legislador. E mais, Deus faz aplicação de tudo dentro de suas leis. E ele não joga isso, gente, o mundo não é místico. Se você está aqui achando que isso é balelinha minha, eu só quero dizer algo. Portas existem, portas que são abertas por mim, e existem portas que foram abertas pelos meus pais. E mais ainda, não é ciência exata. Não é.
não tem uma porcentagem, mas eu chego lá, 30%, vamos lá, de todos os problemas espirituais e emocionais que eu e você temos atribuídos em nós é decorrente das heranças espirituais. No mundo espiritual, legado geracional é hereditário. E isso comprova a ciência. Hereditariedade. Você recebe, tem cultura, tem histórico, tem a sua família, tem aquilo que você viveu. E fica aqui. E mais ainda, olha só, 70% das escolhas que eu faço é minha responsabilidade. Então não fica adiantando querendo jogar só papai e mãe, não. É tua responsabilidade. São leis. E aqui, para que a gente possa provar isso para você, olha só, leis de responsabilidade. Com a nossa advogada que sabe sobre lei. Aqui, ó, leis aqui na terra. É você cumpri-las. É minha responsabilidade 70%. Junta 70% com mais 30% da família, de todos os problemas da família, do tataravô, da avô, e da qual eu e você ficamos repetindo. Porque acaba repetindo, né? Assim, nossa, você está fazendo igual o seu avô. Nossa, você está fazendo igualzinho o seu pai. Nossa, você está agindo igual não sei quem, sua mãe, seu tio. São culturas. Lembra disso, gente? Canaã estava infestada de jebuseus, de culturas, de tudo que é tipo. É por isso que Deus falou, elimine-os. Porque é cultura, temos que eliminar. E é por isso que eu quero encerrar aqui dizendo, pastora, me prova isso biblicamente. Neemias, capítulo 1, 6. A Bíblia diz, estejam, pois, atentos aos ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, diante de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Jerusalém estava destruída. Neemias era o copeiro, foi lá para resolver. Não nasceu lá em Jerusalém, mas ele era judeu. Ele foi lá para levantar os muros e quando chega lá, vê tudo destruído, começa a pedir perdão por ele, por Israel e pelos pecados dos seus pais. Veja bem, o que nós ocidentais lutamos só por agora, o judeu e aqueles que moram lá naquele lugar, eles levam muito a sério essa questão da geração. Abraão, Isaque e Jacó. Fique sobre os seus pés. Sabe, gente, Davi, ele peca. Foca aqui, paz. Você vai ficar com essa mensagem e eu vou continuar, não nesse domingo, no outro, porque é outro pastor que vai ministrar aqui. Porém, uma das coisas, foque aqui para mim, por favor. Olhe bem para mim. Ah, pastora, eu não estou acreditando muito nisso, não. E não tem problema. Não há problema nenhum. Fica aí com a sua batalha. Mas eu estou aqui para trazer um esclarecimento para você bíblico. Ah, pastor, mas isso aqui era lá na lei, era lá na época do Antigo Testamento. Veja bem, Paulo tinha o que na carne mesmo, gente? Qual era a batalha dele? E não era o tempo da graça? Uma coisa que eu quero declarar aqui. Olha só, Davi peca e sua geração sofre as consequências. Veja aqui. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel diante do sol. Quem foi dos filhos? Alguém lembra? Absalão.
Olha, gente, Absalão pega todas as concubinas do rei e tem relação sexual com elas na frente de todo o povo de Israel. Expulsa o pai de Jerusalém. Há uma guerra travada. O que eu quero declarar para vocês aqui neste lugar, só para que você entenda, há bênçãos para você aqui. Quer entender mais sobre isso? Há portas para bênçãos espirituais, e só vou ler isso. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem castigo para quem? Terceira, quarta geração? Para Deus, 1000 dias, 1000 gerações de bênçãos para quem obedece a sua voz. Pastor, eu não acredito. Tem uma foto de uma criança aí, por favor? Estava num curso, eu não estava muito entendendo muito sobre isso. Uma família muito rica, milionária, teve esta criança. Nasceu desta forma. Quando eu estava no curso, eles nos autorizaram a passar isso. Pode passar por todo o Brasil. Milionários crentes dentro da igreja se converteram, eram dizimistas, eram ofertantes e tal. A criança nasce desta maneira. E o médico diz para ela assim, ó, vai morrer em 2 dias, porque ela está toda, você está percebendo? Ela está toda porque ela está descascando uma doença muito grave. Aí chamaram uma pastora cheia do Espírito Santo na área de libertação. Ouviram algo sobre isso, sobre as heranças, e começaram a tentar entender. Senhor, e aí a pastora disse para ela assim, verifique na família se tem alguma legalidade, tente conversar. E assim conversaram na família. E nada, ninguém estava com nenhum pecado escondido. Porque queriam salvar essa criança. Lutando, gastando horrores no mundo todo, mandando todos os médicos, eles eram milionários e ninguém resolvia o caso. Até que, no momento, a pastora disse, eu vou até vocês. Pegaram o jato, buscaram a pastora, levaram até a casa. Ela sentada diante da família, tentando entender, pediu ao Espírito Santo, Senhor, por favor, me revele, porque são crentes aqui. Qual é a batalha? O Senhor falou assim, isso aqui é uma herança espiritual. Um pecado não confessado. Não deles, mas de uma geração passada. Aí ela contando, explicando, mostrando tal, foi quando a bisavó, a matriarca, se levanta e diz assim, eu tenho um pecado escondido há muito tempo. E eu entendo que a minha neta está recebendo esta malignidade. Eu vou confessar a vocês. Eu pequei contra o seu bisavô, avô, pai. Tive uma relação sexual com um caseiro do sítio. Ele descobre, mata o caseiro. Chega com a faca, sangue por todo o corpo. E diz, eu matei ele e também o sepultei. E aí ela disse o seguinte, o que o senhor vai fazer? Vai me matar? Ele disse, não, vou fazer um combinado com você, uma aliança. Eu mantenho casado com você e esquece o assunto. Ou você vai e me denuncia para a delegacia e quando sair de lá eu mato você. O que ela escolheu? A vida. E escondeu. O diabo se esconde atrás de pecado escondido. É a legalidade dele. É a arma dele. E aí ela confessa. A família assusta, porque é um caso muito sério, guardado. E aí oram por ela. E quando oram por ela, e os filhos liberam perdão, e vó, está liberada na mente, sabe o que aconteceu? 2 dias com essa criança, 2 dias. Põe aí para mim a imagem, por favor. 2 dias. 2 dias depois da confissão de pecados, dentro daquela sala. Que foi, meu amor? E aí? O Espírito Santo de Deus está aqui. Princesa. Curva sua cabeça, seus olhos. Pastor Ailton vai trazer aqui a ceia do Senhor para vocês. É 1 minuto. A
A Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança o quê? Se estás em Cristo, nova criatura? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Mas se você está em Cristo. Se não está em Cristo, não é estar na igreja, é estar em Cristo. Santidade ao Senhor, vivendo a palavra, vivendo a verdade, vivendo o amor. Aí sim, nós não seremos atingidos. E se formos, o sangue de Jesus vai nos guardar e nos libertar. Pastor, vai cear. Os obreiros se posicionem, por favor.